Olá novamente, alunos e alunas do curso de Infraestrutura Escolar. Estamos de volta aqui, eu, Alan, professor Luiz Carlos. Olá. Vamos dar continuidade com as nossas atividades da teleaula 4. E quero saber aí como é que está a nossa interação aí com os espaços aí. Agora é a vez dos alunos invadirem nosso espaço aí, né, professor? Pessoal, estamos aguardando, tô querendo ver essa invasão de vocês aqui, viu? Estamos aguardando por essa invasão. Por enquanto, somente Espigão do Oeste, professor, fez se manifestou. Então, estamos aguardando ainda que o pessoal se posicione. Espigão com quem iniciou hoje? O Paulo. O Paulo. O Paulo interage bastante aqui com a Paulo, gente. tem um outro também. Qual é o outro? O Jorge. O Paulo... Ô, Jorge, você não entrou ainda, Jorge. Pois é. É interessante, pessoal, que a gente participe aí nas nossas atividades, que é uma forma da gente estreitar nossos laços aí, e ter essa comunicação, que nesse sistema de aula é um pouco diferente. Sim. Então vamos lá para a primeira questão do dia de hoje. Então assim, o que você poderia, a primeira questão, que você poderia relacionar entre a educação e a escola, no que diz respeito ao prédio e as demais instalações físicas. Então como você relaciona o que é a educação e a escola? Quais são as variáveis que interferem na educação, referente ao edifício escolar. Sim. Então aí vamos ver o que nossos colegas... Ele está ainda na questão número 2, o Paulo se posicionou na questão número 2, não foi na número 1 ainda não. Ah não? Já passaram para número 2? Já foi. Então assim, pessoal, o que nós observamos, quanto à questão do sistema educacional, o que pode ser prejudicado, no que referido à escola. Vamos supor uma escola sem banheiro, Imagina, se você tivesse alguma situação, uma necessidade que você precisasse usar o banheiro, você teria que ir para casa ou para uma edificação mais próxima. Então a necessidade desse ambiente é fundamental. Assim como escolas que tenham atividades de... Uma escola de ensino médio, por exemplo, tem que ter uma quadra. Uma quadra de esportes, um ambiente para poder fazer a educação física, é necessário. Então, como é que se relaciona esses ambientes? Vamos fazer uma breve leitura sobre as questões, então, e depois nós passamos para a resposta. Assim, damos tempo para os nossos colegas participarem. Então, a questão número 2 fala assim, quais são os 2 aspectos principais no desenvolvimento do projeto do ambiente escolar segundo o arquiteto. Então, quais são os aspectos principais? Eu disse que é relacionado à parte emocional, e introspectiva, e outro aos aspectos sociais, ou seja, aqueles que conjugam o quê? Todas as variáveis, uma demanda social específica para o que? Dimensionar a edificação escolar e inserir ela num contexto que seja atraente para a comunidade ali inserida. Então vamos lá para a questão número 3, diz o seguinte, qual que é o roteiro na execução de uma edificação escolar, execução de um projeto da edificação escolar. Então quais são os processos que acontecem para a gente concluir esse projeto? Falei que o primeiro processo é um processo onde eu vou o quê? Mais uma vez o quê? Conjugar diversas variáveis, e entender como esses processos se relacionam, Depois eu vou desenhar isso, como que são os primeiros processos, Vou desenvolver, vou amadurecer essa ideia e no final, vou concluir, executando uma planta baixa, uma maquete. E esse seria, digamos assim, o resultado final do nosso processo, professor Luiz? Sim, isso. Inclusive a última parte que a gente conversou sobre essas questões é que esse amadurecimento da última etapa, ele conjuga as variáveis dos projetistas já, não tem mais as relações com agentes externos são menos
influenciam menos no projeto. E quem vai influenciar mais são os projetistas de elétrica, os projetistas estruturais, os projetistas de hidrossanitária, né, instalação de água fria, instalação de esgoto, onde a gente vai concluir, né, o projeto da edificação escolar. E aí, professor Luiz, como é que tá? Já estão realmente, tá bom. Estão me dando, estão em atividade. Então, assim, o pessoal tá respondendo, então vamos continuar aí, pessoal. Vamos responder as questões, né? É bom pra gente discutir aí. Vamos posicionando? Você quer ouvir algumas, professor? Vamos começar pela primeira, né? Tem alguma resposta da primeira aí? Tem. De Espigão do Oeste, a Regina. E na questão número 1 tem o pessoal da Zona Norte e a Vilma também de Espigão. Então, a Regina, começando pela Regina, ela diz o seguinte: na escola onde trabalho, as instalações físicas não são acessíveis aos cadeirantes. Os banheiros precisam de adaptações, o prédio necessita de reforma. Com isso, os funcionários e os alunos se sentem desprotegidos com relação às instalações da instituição. Então já é um levantamento de causa, né? É interessante. Vocês viram que o processo da educação ele se transforma restrito, ou seja, ele começa a ficar dificultoso à medida que as pessoas se sentem ameaçadas pela própria edificação, né? Então, por exemplo, até pode chegar o caso de algum aluno, algum funcionário falar: olha, eu não vou assistir a aula, não vou trabalhar hoje porque eu não me sinto seguro naquele meio escolar. Então vocês viram como a atividade fim da edificação ficou prejudicada por uma determinada situação da instituição? Sim. Inclusive a questão dos cadeirantes. Como é que um cadeirante vai poder assistir a aula, sendo que ele não vai poder nem usar o banheiro? Ou para usar o banheiro vai precisar de ajuda de uma terceira pessoa, que nem sempre o está acompanhando, né? Vai depender de um colega ou de um agente, né, um assistente social para poder, né, fazer suas atividades fisiológicas. A Vilma, lá de Espigão do Oeste, diz o seguinte: as instalações físicas precisam de constantes reformas. Por exemplo, na escola. Foi bem objetiva, né? E tem na questão o pessoal do Zona Norte, ele diz o seguinte: a escola deve oferecer em sua estrutura de edificação ambientes que proporcionem a prática escolar e educativa em todos os seus segmentos: esporte, química, auditórios para palestras, etc. Sim. Então vocês estão vendo. Né? Então vocês estão vendo, pessoal, que até o entendimento entre uma região e outra, dependendo da sua demanda social e o que a escola atende, por exemplo, aqui no Zona Norte a gente atende, né, uma vasta gama, né, de alunos que vão desde do ensino médio até os cursos superiores. Então a necessidade de uma quadra, que nem o pessoal colocou aí, necessidade de um auditório, é imprescindível para que todas as atividades ocorram dentro do ambiente escolar. À medida que a ausência de alguma infraestrutura como essa vai competir ao aluguel ou ao transporte desses alunos até um local adequado onde que possa ocorrer essa atividade. Então, por exemplo, à medida que eu tenho necessidade de transportar esses alunos, eu já estou tendo um risco, né? Sim. Um risco de um acidente, tenho que disponibilizar 2, 3 monitores para poder acompanhar esses alunos. Professor, só concluindo, que a Vilma, acho que nós estamos com uma questão de sinal, mas ela complementa aqui na questão número 1, que as instalações físicas precisam de constantes reformas. Por exemplo, na escola aí onde trabalho, algumas adaptações como para as pessoas com deficiência física ainda não são adequadas, seriam necessárias algumas reformas para atender essas pessoas com necessidades especiais. Exatamente. Agora completou. Então, olha só, é até interessante que hoje o entendimento sobre necessidade especial, já é mais restritivo, né? E hoje a gente tem duas classificações principais entre as pessoas que têm algum tipo de deficiência. São as pessoas com necessidade especial, que têm alguma deficiência temporária, né? Ou seja, por exemplo, tropeçou ou caiu, sofreu um acidente, ou seja, está numa condição especial de um gesso ou está usando uma cadeira de roda, que é uma necessidade especial. Mas tem pessoas que são portadores de deficiências, né, que a gente chama de PCDs,
né, são pessoas com deficiência, que ela tem uma deficiência permanente, né, motora ou psicológica, e que essas precisam de muita atenção. Então a gente sabe que o quê? À medida que a população de uma cidade aumenta, a quantidade de pessoas que precisam dessa atenção, né, essa atenção especial, também aumenta. E a edificação escolar é o principal, digamos assim, a educação é o subsídio básico para uma manutenção adequada da vida humana. Então, assim, como você inserir essa pessoa que já é portadora de uma deficiência, né, na escola, é importantíssimo para a sociedade moderna de hoje. Perfeito. Temos, na questão número 1, não tivemos mais nenhuma manifestação, professor. Só da 2 é que tem algumas colocações. Então... Podemos falar? Não, então, eu acho que ficou bem compreendida essa questão da... Sim, e a questão número 3, que nós tivemos... Podemos, já que agora está exposta, está mais objetiva, né? Não, acho que a gente pode até conversar sobre o número 2, que a 3 Perfeito. encerra a questão, que seria quais são os 2 aspectos principais do desenvolvimento do projeto, né? Sim. Desenvolvimento do projeto ambiente escolar, segundo o arquiteto, né? Então a gente sabe que, inclusive, o arquiteto é o que? O intermediador, né? O parceiro democrata ali, né? Que conversa, integra ali as ideias, né? As necessidades, né? Então é mais interessante conversar sobre necessidade, né? Que a partir do momento que a gente pressupõe uma ideia quanto a determinado assunto, é que a gente se sente o quê? Sente a necessidade de ter aquele sistema. Então, quais são esses 2 aspectos principais nesse desenvolvimento do projeto ambiente escolar? Realmente, professores, estão falando aqui, vou ver aqui só o seguinte, de fato fala que nós temos aqui Espigão, o Paulo fala do aspecto pessoal e aspecto social, a Regina também, Espigão, fala aspecto pessoal e social, de fato, que é o outro, de fato são esses. Isso. Então vamos ver o que eles colocaram, ou eles só falam direto, objetivo. Foram objetivos. Agora eu tenho aqui vamos dizer aqui, a Élica de Buritis, ela diz o seguinte, espera um pouquinho, só um minutinho, professor. Espera aí. Dá-lhe máquina, né? A Élica diz o seguinte, o arquiteto nem sempre... Opa, professor, prepara. O arquiteto nem sempre considera os aspectos sociais, ou seja, desenha o projeto de forma pessoal, olhe, professor, onde usa bem o projeto de acordo com os aspectos mais intuitivos, com preocupação com os aspectos físicos. Então, ele está vendo uma questão, como você pode posicionar, professor? O arquiteto nem sempre considera os aspectos sociais, ou seja, desenha o projeto de forma pessoal, onde usa bem o projeto de acordo com os aspectos mais intuitivos, com essa preocupação dos aspectos físicos, propriamente dito. Então, assim? Essa é a... Élica, lá de Buritis. Então, Élica, digamos assim, é perceptível, né, de uma maneira geral, uma questão como essa. Inclusive eu... Né, nas minhas atividades de ensino, eu sofro constantes reclamações quanto ao espaço até de uma sala de aula, que muitos julgam ser, digamos assim, mal dimensionado ou mal pensado pela demanda de alunos, que eu acho que é o que você quis dizer, sem considerar os aspectos sociais, né, ou seja, mais alunos por sala, né, não tem esse correto dimensionamento. Né? Mas assim, o que acontece? O arquiteto ele não está, eu posso dizer que ele não está livre para determinar situações como essa. Existe uma legislação, né, que o MEC impõe algumas diretrizes sobre a questão do dimensionamento de salas, né, inclusive de quadras, auditórios, e todo o ambiente escolar. Ele é parametrizado, digamos assim, ele é determinado conforme uma resolução do Ministério da Educação, né? Então, essa resolução, ela define uma certa rigidez no processo de elaboração da edificação escolar, né? Onde alguns aspectos limitantes, como o próprio dimensionamento da sala de aula, está pré-determinado como ele deve ser executado numa resolução como essa.
Então, por exemplo, uma sala de aula, né, eu vou dar só um pequeno exemplo sobre essa situação. Uma sala de aula, né, que a gente imagina, né, para 40 alunos, né, que é onde a gente tem um contato adequado com os alunos, ela tem que ter 56 metros quadrados. O que a gente entende é que, digamos assim, o que o arquiteto entende é que nunca vai ter um aluno reprovado ou um aluno de recuperação. E todos os matriculados vão sempre se compor 40 metros. Vão sempre compor 40 alunos dentro de uma sala de aula. A gente sabe que numa edificação escolar não é assim que acontece. Sim. Né? Então, ou seja, não é numa determinada cidade ou numa determinada região, onde a gente, por exemplo, a gente tem 60 alunos de segundo ano e a gente precisa colocar toda essa turma dentro da sala de aula para não deixar ninguém de fora. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Nesse aspecto, a legislação, ela se torna um pouco rígida. Né? Então, algumas variáveis que nos descontentam, principalmente quanto à questão do espaço físico, né? Infelizmente, ela não pode ser alterada. Sim. Inclusive porque a legislação é que determina e nós temos que cumprir essa legislação. Perfeito. Professor, tem aqui... Tá, acho que a Érica já falamos, né? Eu tinha passado lá de Espigão, o Paulo, na questão número 1, ele falou assim, as relações são bem semelhantes. A educação está sempre inovando de maneira de ensinar com novas disciplinas e cursos educacionais, e a escola prédio também está sempre inovando com suas ampliações, pensando no bem-estar dos usuários. Então já está mostrando uma projeção desse cenário. Esse é o Paulo, né? O Paulo de Espigão do Oeste. Então, é interessante, pessoal, como que cada um percebe de uma maneira, né, o ambiente escolar. Então, o Paulo, né, já fez uma projeção futura, onde provavelmente ele vê que os outros ambientes que correlacionam com a educação não estão, de certa forma, adequados, né? Isso. E que hoje, digamos, a proposta e a preocupação da edificação lá de Espigão do Oeste seria a sua ampliação. Ampliação. Tem na resposta número 1 também, em Ouro Preto, a aluna Maria, ela diz o seguinte: a arquitetura deve estar de acordo com o meio em que a escola está inserida e levar em consideração o contexto do lugar para que as salas de aulas e quadras esportivas, por exemplo, atendam à demanda exigida que tem como finalidade o ensino de qualidade. Exatamente, essa questão número 1. A número 1, a Maria, lá de Ouro Preto. Exatamente, né? Inclusive é importante salientar a questão dos aspectos legisladores, né? Legisladores. Então, a necessidade, ou às vezes o aspecto social, de uma maneira não... que assim, a percepção de que nem eu tinha conversado antes, a percepção de um administrador ou de um funcionário é apenas, digamos assim, ela não é ela é contextualizada dentro do ambiente que ele está inserido. Entendeu? Então, à medida que a gente passa essa visão para um diretor que vê a escola como um todo, é que ele vai pensar, né, ou vai determinar se existe ou não a necessidade de ter essa quadro, esse anexo. Perfeito. Nessa questão número 2, a Cristiane, aqui do Porto Velho Centro, ela diz o seguinte, foi interessante, ela falou o aspecto pessoal, que é a visão introspectiva, e o aspecto social, a visão abrangente. Né? Uhum. Aí, a aluna Cristiane. Vamos ver se tem mais aqui. O pessoal estão interagindo. Olha, de maravilha, professor, que a gente vê assim, fica maravilhado que o pessoal está assimilando bem esse contexto, né? Então eu vejo que, como a gente depois, como consulta, ou seja, levantar um diagrama, fazer um diagrama de necessidades, né? E começar a evidenciar, porque você viu que é algo muito interessante. De repente nós estávamos conversando aqui sobre uma necessidade de uma instalação que de repente não tinha atentado, porque ainda tem, por exemplo, a acessibilidade como importante. Então, num dado momento, mesmo numa ampliação, você tem que estar pensando, como é que eu corrijo um problema que de repente um prédio tinha, né? Então, se eu vou nessas reformas. E o interessante está falando sobre a questão da legislação, claro que a gente vai ver um pouco isso lá na frente com eficiência energética, mas não só eficiência energética, mas se atender à legislação, hoje já tem um padrão, uma instrução normativa, que é o que determina, né, que regulamenta, que você atender, tem até selo ambiental, tem até alguns selos que você
sendo assim, que é uma premiação para o projeto. Então o projeto é certificado, a instalação depois quando entrega ela é certificada, tem a certificação da instalação. Então acho que nós estamos caminhando para isso, acho que a nossa sociedade está em transformação, né, professor? Exatamente, pessoal, o que acontece é que nós só evoluímos à medida que nós, né, entendemos nós entendemos essa preocupação. Perfeito. À medida que entendemos o nosso espaço, nós podemos criticá-lo, nós podemos evoluí-lo, né? Então, a ideia, né, é vocês entenderem como que os diversos profissionais que estão associados, né, dentro de uma edificação escolar entendem os seus espaços e como você pode conversar com eles para vocês poderem interagir, né? Então, de uma maneira geral, o arquiteto, ele, né, como projetista dessa edificação, ele leva em consideração dois aspectos principais. Um é o pessoal, que esse não tem como você não inserir ele no projeto. Não é só o arquiteto que, digamos assim, entre aspas, né, faz o que ele quer, mas ele faz como ele viveu, né? Por exemplo, como você imagina assim, um aspecto pessoal, você fala assim, o feijão da mamãe, né, o feijão da vovó, né, digamos, você está inserindo uma qualidade pessoal a um determinado alimento, né? Então assim, o jeito que aquele professor, né, o jeito que o professor Alan explica é bom, o jeito que o professor explica, um outro professor explica é ainda melhor, né? Então assim, o aspecto pessoal, ele sempre está inserido. O meu jeito de dar aula, por exemplo, o seu jeito de fazer a sua determinada atividade. Então, o aspecto pessoal está inserido em todas as coisas que nós fazemos, assim como no caso do arquiteto, onde ele vivencia e as reproduções, os desdobramentos, né, dessa vivência dele, é que vai se refletir no projeto escolar. E, de suma importância, é entender o aspecto social onde a obra dele está inserida, né, onde a obra dele está inserida. Então, assim, por exemplo, se eu estou numa região sudeste ou estou numa região nordeste, nós temos diversas relações, né, culturas diferentes, onde isso nos permite entender o espaço de uma maneira diferente. Então o arquiteto que vai fazer, um mesmo arquiteto, ele vai levar os aspectos pessoais dele para executar uma obra no Nordeste e uma obra no Sudeste de maneiras diferentes, levando em consideração uma cultura local. E aí, professor Luiz, o que nós temos para hoje ainda? Na questão número 2, acho que eu falei do Paulo e a Regina, né? Só tem a posição na questão 2, que é o pessoal e o social. Só, professor, tem uma outra aqui da questão número 1, que depois que fui atentar, que eu faltei do Zona Norte, ele fala na questão número 1. Ele fala para que haja realmente uma boa aprendizagem, ou seja, que a escola alcance o seu objetivo, que é a educação dos alunos, é necessário que a escola esteja com suas instalações físicas adequadas às suas necessidades. Maravilha! Você vê que esse o atender mesmo, né? Atendimento às necessidades. Você sabia que isso aí é um negócio interessante, sabe? Até no mercado, nessa questão, fala de atender o requerimento do cliente. Exatamente, que é o que a gente conversou sobre o programa de necessidades. Programa de necessidades. É aí que a gente entra na nossa terceira questão. Qual que é o roteiro na execução de uma edificação escolar? E aí, quantos já temos respostas dessa questão? Questão 3 tem aqui a questão 3, Buritis, o pessoal responde lá, alternativa A. Espigão, a Regina e o Paulo, questão alternativa A, só eles que manifestaram. Mas é unânime todos na alternativa A, né, professor? Só esses que se manifestaram. Então, pessoal, para a gente concluir, né, as nossas questões de hoje, a questão número 3, ela, né, permite a gente ter uma visão geral de como funciona o roteiro na execução de projeto de uma edificação escolar, onde nós perpassamos, né, pelo programa de necessidades, onde a gente vai absorver quais são as necessidades sociais,
né, do ambiente onde a edificação está inserida, quais são as legislações que regram, né, essa edificação escolar, o que ela diz sobre as demandas, né, sobre a quantidade de alunos, quantidade de salas, quantidade de banheiros. E, por fim, depois do programa de necessidades, como que isso é espacializado de uma forma inicial. Então nós temos a questão do croquis, que é um desenho, um esboço dessa edificação, levando em consideração o que o professor Luiz Carlos falou sobre como... Requerimento do cliente, seria isso, professor? Seria o requerimento do cliente, né? Que seriam as necessidades do cliente. Nesse caso, o cliente entendido como a sociedade. Sociedade. A sociedade local, que seria a comunidade ali que ela está inserida. A gente deu o exemplo sobre aquela comunidade indígena, que é o ambiente onde ela está inserida, né? E o croquis vai expor, né, esses primeiros aspectos, né, onde a gente vai observar, né, os primeiros rabiscos ali sobre esse desenho, tá? Logo após isso, a gente vai desenvolver, né, vai amadurecer todo esse programa, esse croquis, né, e vai se debruçar em cima de uma mesa, né? Isso aqui já pode ter uma conversa inicial entre os outros projetistas, né, mas aí que a gente vai desenvolver e amadurecer segundo legislações e tal, para a gente no final de tudo espacializar, né? E com esse espaço já num programa de computador ou num papel, né, na forma de planta baixa, a gente vai poder chamar todos os projetistas, né, amadurecer o projeto e passar para execução. E o termo espacialização é interessante, mas uma palavra nós fixamos hoje, né? Espacializar, né, professor? Mais uma vez o espaço, né, tomando proporções aí para vocês. Então, muito obrigado, pessoal, e até logo. Até. Sobre essa questão do requerimento do cliente, é o clientar, é entender para atender. Então, quando nós pensamos, não de uma maneira fria, mas o relacionamento, entender os espaços para poder atender bem a proposta. Um abraço. Um abraço.